Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa sala de oração. Antes de eu começar a oração hoje e contar algumas novidades, eu tenho uma novidade muito bonita, muito quente. Nós temos a nossa amiga, filha da casa, participante e uma grande escritora. Esse é o 6º livro dela. E esse livro vem ao encontro de tudo aquilo que nós estamos passando. Viva a maturidade, gente dos 4 cantos. Gente, isso aqui é um presente maravilhoso para você dar para os teus familiares que estão em casa, para você ler, para você dar de presente de aniversário. E antes de começarmos a nossa live, eu estava lendo no capítulo 12, diz assim: na maturidade, nos é permitido perder a noção do tempo, mas jamais o sentido da vida. Não se entristeça por envelhecer. Isso é uma conquista, pois quem morre jovem não envelhece. Não é a quantidade de anos acumulados que importa, e sim a conscientização que cada dia vivido é um milagre. Não lamente o que deixou de fazer e comece a fazer o que tem vontade, aquilo que vem adiando por um motivo ou por outro, seja por comodismo ou por falta de oportunidade. Não há tempo a perder. Comece a dizer, e eu não vou falar mais. Leiam esse livro, ele é maravilhoso. E vem ao encontro, inclusive, desse momento que nós estamos passando. Esse livro foi escrito pela nossa filha, amiga, Maria Edna Oller de Oliveira, e eu recebi esse exemplar com uma dedicatória muito carinhosa. Vale a pena, sim. Uma página fala alguma coisa falando sobre a maturidade e coisas que muitas vezes nós ficamos, entre aspas, rabugento, em vez de valorizar esse dom de vida que Deus nos deu. Eu sugiro, não tem o que fazer? Compre esse livro, leia nos seus momentos aqui, dê de presente, principalmente para aqueles que você ama. Hoje nós vamos falar sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe. E eu quero que vocês me permitam que eu vou fazer um adendo dentro da oração de segunda-feira passada. Então você já está com sua água sobre a mesa, com o seu copo para você e um copo para aquele que está doente na sua família. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o pensamento até o alto e dizer: Senhor Jesus, vós que disseste, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Eis-nos aqui, Pai, reunidos em teu sagrado nome, para mais uma noite de prece, de união de corações, de união de fé e de esperança. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a tua divina e sagrada luz. Ilumina o nosso espírito, fortalece a nossa alma e guia os nossos passos, principalmente nesse momento, Senhor Deus, que não sabemos o que fazer e qual decisão seguir. Devemos realmente ficar todos em casa ou ir em busca do ganha-pão? Ilumina, Senhor Deus, o nosso espírito para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Hoje e sempre, que assim seja. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo,
visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. E tendo ele vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para que se apoderarem dele, pois que diziam que ele perdeu o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e disseram: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora a te chamar. E ele lhes respondeu, olhando a todos: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí, quando ele perguntou isso, todo mundo parou e olhou, porque ele ensinou a lei do amor. E ele ensinou a amar e respeitar e amparar os seus pais. E de repente ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí Jesus, que era muito bem-humorado, muito inteligente, o psicólogo dos psicólogos, olhou e falou assim: eis aqui minhas mães, eis aqui meus irmãos. Jesus tinha bom humor. Tem pessoas que acham que para orar é só na igreja e sério e não pode conversar com Deus. Mas Jesus gostava e amava ensinar as pessoas com bom humor. Isso nós encontramos em São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Em São Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 31. Singular parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que, na sua doutrina, tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. E dentro dessa passagem bíblica, em Mateus 12, versículo 46 a 50, nós vemos que nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo precede do corpo, mas o espírito não precede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para fazê-lo progredir. Na segunda-feira passada, quando nós falamos que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, Jesus, ao explanar essa passagem, ele diz assim: quem dizem que eu sou? João? Elias? Algum dos profetas? E com essas palavras, Jesus está mostrando que nós recebemos chance de voltarmos à Terra, de voltarmos a fazer aquele ano escolar que nós não tivemos aprendizado. E ele pergunta para Simão Pedro: e você, quem diz? E vocês, quem dizem que é o Filho do Homem? E ele diz: vós sois o Filho de Deus, e que vieste à Terra para nos salvar, nos orientar e nos ensinar. E isso está acontecendo há mais de 2000 anos. Mas nem todos de nós têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E nessa passagem nós vamos ver que nós temos a parentela corporal com a parentela espiritual. Então, quando ele pergunta a Simão quem
Quem ele acha que é o Filho do Homem, e ele diz, sois o Filho de Deus aqui na terra, ele diz, abençoados sois vós, feliz é vós, Senhor, é vós, Simão Pedro, porque não precisou que ninguém viesse te dizer. Teu coração, a tua mente e teu espírito sabe disso. Então ele diz para nós que a gente volta. E ele nos dá a oportunidade de termos uma família corporal e uma família espiritual. A família corporal é aquela que muitas vezes, aqueles familiares que têm lutas, problemas, que o pai ensina, orienta, a mãe ensina, e aí diz assim, eu me dou mais com a minha vizinha, eu me dou mais com a minha diarista do que com meu filho, do que com meu irmão. É porque esse é o momento de uma parentela corporal. É a chance, é a oportunidade que temos de resgatar com esse espírito nossas contas passadas. E naquilo que você tiver mais dificuldade, pode ter certeza, é ali que você tem culpa. Mas nós não queremos falar de culpa, nós queremos falar de oportunidade. Então, se você tem alguém na sua família que você diz, eu desisto, eu já ajudei, eu falei muitas vezes, eu orientei, ensinei, mas não quer aprender. Calma, cada um tem o seu tempo de aprendizado. E a família, a parentela espiritual, é aquela que vem com os laços que nos fazem bem, são aquele familiar que você tem tanto carinho, tanto amor, que você não precisa falar. Que você simplesmente de olhar um para o outro, você se entende. E nem sempre ela está dentro da nossa família consanguínea. A maioria dos nossos laços consanguíneos são oportunidades para que a gente possa restaurar os nossos débitos anteriores. E a parentela espiritual é aquela amiga que você acha que ela é mais tua irmã, é mais tua filha, é mais tua mãe do que qualquer outro parente teu. Esses aí são espíritos que vêm para não deixar que possamos desanimar. No livro Esculpindo o Próprio Destino, tem uma moça que a mãe dela tem dificuldades muito grandes de aceitar, ela está passando por um câncer de mama, e ela então tem dificuldades de ajudar a mãe. E ela conversa muito com uma vizinha. E nós que estamos lendo o livro, vamos ver que tem um pedacinho lá que diz assim, que aquela vizinha onde a moça vai lá, conta seus segredos, conversa, foi a mãe dela em outra vida. E para que ela não desanimasse nessa nova tarefa, com uma família corporal, com grandes dificuldades, eles põem a antiga mãe como vizinha, que continua amando e aconselhando sua filha. Quantas vezes nós ganhamos um abraço de uma amiga e a gente diz, nossa, era tudo que eu precisava. Não precisa fazer palestras, não precisa fazer, vamos dizer assim, um diálogo maior, mas simplesmente estar perto já nos dá aquela força que queremos. Mas podemos sim ter dentro da nossa família corporal amigos de outras paragens, de outras vidas, amigos que já foram nossos anjos guardiões e que já foram os nossos familiares. Normalmente nós temos essas pessoas dentro da nossa família e normalmente na adolescência não queremos ouvi-los, porque nós achamos que mãe, pai, tia estão se intrometendo e querendo dizer o que nós devemos fazer. Mas são, sim, os nossos amparos. São os anjos que Deus nos dá na terra. E quando nós aprendemos a amar e honrar pai e mãe, eu sei de muitos pais que não respeitam os filhos.
Eu sei de muitas mães que para tirar do seu coração o peso da vida, na minha adolescência, eu tive uma vizinha que, quando ela ficava brava, ela dobrava o cinto e surrava os 2 filhos que ela tinha. Até o dia que ela pegou o cinto do lado errado e foi surrar o menino, e o menino foi correr, ele tinha 6 anos, e a fivela do cinto furou um olho. E aquele olho furado foi o preço para ela se equilibrar e saber que não era através de pancada que nós educamos e amamos nossos filhos. Nós darmos limites para os nossos filhos, nós estaremos preparando homens e mulheres de bem para serem bons pais. Principalmente essas mães que estão com filhos que são chamados de hiperativos. Não são nada mais, nada menos que crianças índicos, cristais ou crianças diamante. Que eles vêm com conhecimento e uma sabedoria, mas precisando de limites, precisando de incentivo para os seus aprendizados. Mas esse é um assunto para um outro momento. Segue que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir-se prazer quando juntos, ao passo que muitas vezes 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só a espiritualidade podia resolver pela pluralidade das existências. Então tenha certeza que todo aquele familiar que você está tendo luta, não desista deles, porque a quem muito é dado, muito é pedido. Tem gente que fala, aquele que é muito dado, muito é cobrado. Não, a quem muito é dado, muito é pedido. E muitos daqueles que estão ao nosso lado, você vai dizer, eu já dei conselho, já ajudei, já fiz de tudo, seja filho, irmão ou pais. Mas lembre-se, cada um está numa camada de evolução. Muitas vezes a tua boa vontade, você quer ajudar, quer orientar, mas o entendimento deles não é o suficiente. Mas não desista. Parece que não tem remédio, mas pouquinho a pouquinho eles estão ouvindo, eles estão aprendendo a ouvir, estão aprendendo a evoluir pelos teus exemplos, pelas tuas lutas, pelo modo de você amar aquele que pode ser o teu parente corporal ou espiritual. Agora há pouco me fizeram uma pergunta, não é do tema de hoje, mas eu vou responder porque de 2 dias para cá foram 12 pessoas que fizeram de modos diferentes a mesma pergunta. Se você tem adolescente em casa, a energia da mediunidade do adolescente pode acender e apagar a luz, pode abrir e fechar a porta, bater porta, você vai lá, elas estão paradas. A sensação é de que houve isso. E muitos adolescentes, quando estão nos seus quartos, estudando, que ele está com a mente concentrada, ele ouve vozes, vê pessoas dentro do seu quarto, dentro da sala onde está estudando. É muito natural isso. E essas adolescentes que estão vindo agora, de 99 para cá, eles estão registrando mais assiduamente. Existe algum adolescente mais antigo, né? Tem alguns adolescentes de 40 anos que também vê muitos espíritos. Não lute contra isso. Esses espíritos são as vidas normais. E cada caso é um caso. Cada pessoa está vendo, ou porque tem missão, ou porque eles estão vindo ali abraçar você, independente se eles estão vestidos de preto, de branco
ou de azul. Eles se vestem da cor que é necessário, muitas vezes, para chegarem até nós. Quando você sentir a presença de alguém, fecha os olhos e faz um Pai Nosso e diz: se você for do bem, que você permaneça e que eu entenda o que você quer. Se você não é do bem, que Deus te encaminhe para a Casa do Caminho, para o hospital espiritual da Casa do Caminho. Que Deus te dê luz, que Deus te dê amor, que Deus te dê paz. Não tenham medo desses vultos, dessas presenças. Elas são, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, ele diz assim: os espíritos podem interferir, interceder na nossa vida? Ele diz assim: mais do que imaginais. Eles estão inspirando, convivendo com você o tempo todo. Tem gente que diz: mas por que meu anjo da guarda não me protege, não me tira de muitas enroscadas antes de eu entrar nessa enroscada? Por que ele não me avisa? Ele te avisa. Ele te dá a intuição de você não ir lá. E muitas vezes ele quer te ajudar, mas você está tão com a cabeça em outras coisas que você não escuta, não percebe. E muitas vezes ele vai falar ao seu ouvido e muitas vezes ele vai falar ao seu coração, te dando intuição. Não tenha medo, o mundo espiritual é real e ele está aí para nos ajudar. Então, com sua água nesse momento, e quem tem doente em casa pode sentir mais a presença de amigos espirituais, coloque a sua água e a sua mão sobre a água. Se você tem um copo para alguém, coloca as duas mãos e dizemos assim: Senhor Deus, Pai de amor infinito, vós sois o mestre dos mestres, o médico dos médicos, permita, Senhor Deus, que a falange de médicos da espiritualidade maior possam, Senhor Deus, vir nesse momento e fluidificar as águas que estamos aqui à nossa frente. Fluidificar e colocar remédio, Senhor Deus, segundo a necessidade de cada um. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, não porque mereçamos, mas porque vós sois amor e bondade. Permita, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que seja derramado em cada lar que está ouvindo essa live, que seja derramada tuas sagradas bênçãos e que toda pessoa que está frente recebendo essas orientações recebam a tua paz, a tua energia e o passe virtual para cada um. Que as energias do alto, as energias do bem, as energias do amor se façam presente em cada coração, em cada lar, em cada casa. Que as tuas luzes douradas, Senhor Deus, se derrame por todos aqueles e cada um que se achegar a nós sintam a tua sagrada e divina presença. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e encerramos nesse momento, desejando a todos muita paz, que vocês fiquem bem, que vocês fiquem com equilíbrio, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em cada lar. Assim é e assim será.